Amém. Ainda de pé no seu lugar, vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. E hoje nós vamos falar sobre a graça. Eu tenho uma vizinha, a mãe do Gil, ela chama Graça. Às vezes ela passa lá na rua, que a graça esteja conosco. Eu fico brincando com ela, mas não é você não, Graça, é a graça de Deus. Graça, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos ler juntos ali, o 8 e 9? Porque pela graça sois salvos. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa leitura. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos aqui nessa noite, pelos irmãos que estão assistindo o culto, ó Pai, pelas redes sociais, ó Deus. Que a Tua palavra, que essa graça, que é o dom de Deus, venha falar em cada coração, em cada vida, Deus. Essa oração que nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar, em nome de Jesus. Igreja, o tema da nossa mensagem nessa noite é o impacto da graça na minha vida. O impacto da graça na minha vida. E quando nós falamos de graça, nós temos que entender o que é graça, né? Eu dei um exemplo aqui, né, falando da minha vizinha. Eu não sei se ela chama realmente Graça ou é Maria das Graças, mas todo mundo conhece ela como Graça. Então nós sabemos que Graça pode ser o nome de uma pessoa. Mas a graça que nós lemos aqui na palavra é exatamente um presente. É algo que Deus deu para nós. Mas não é todo mundo que consegue alcançar a graça de Deus. Porque o próprio versículo que nós lemos fala justamente que essa graça, ela é um presente. A palavra dom significa presente. Dom de Deus, presente de Deus. E essa graça, ela não é de obras. Não é por meio dos nossos atos, né? Das nossas ajudas que nós damos para as pessoas. Não, essa graça, ela vem de Deus. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém fale assim, não, eu fiz, aquela pessoa que realizou tudo. A graça vem de mim. Por isso que Deus tomou a iniciativa e nos deu de presente a graça. Mas o que é a graça? A graça é Jesus Cristo, ali naquela cruz, que morreu em nosso lugar para nos salvar. A graça é aquilo que diz lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Isto é a graça. É Deus dando o seu Filho unigênito, o único Filho, para morrer na cruz, para nos salvar. Mas é para aquele que todo que crê nele. Então, se você não crê em Jesus Cristo, se você não se entregar a Jesus Cristo, se você não confessar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você não é alcançado pela graça de Deus. A graça, ela está disponível. Basta você tomar uma atitude. Porque a salvação era um ato. Eu quero ser salvo. Então você vai ser salvo. É confessar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Você recebe a graça, o dom, o presente de Deus para a sua vida. Amém? Irmãos, a graça de Deus. É muito importante essa palavra. Os impactos que essa graça de Deus pode proporcionar, provocar na sua vida. Primeiro, ela tira
nós do nosso estado atual e nos eleva aos padrões do céu. Ela nos leva ao Senhor, onde a vontade de Deus ela é feita. Romanos 12, 2. Que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita a todos nós. Quando você conhece a graça, ela tira você do estado que você está. Se você está num estado de sofrimento, se você está num estado de depressão, se você está num estado de decepção, Ele tira você desse estado e começa a mostrar para você que você é capaz, que você consegue, que você vai ser vitorioso, que aquilo que as pessoas falaram com você, te desanimando, desmotivando, falando que você não consegue, falando que você não vai conquistar os seus objetivos, falando que você não vai crescer na vida, falando que você não vai ser promovido, que você não é capaz, tira você dessa condição e te eleva a algo maior na presença do Senhor. A graça te mostra que você tem condições de ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, a aceitação desse presente de Deus, a aceitação desse dom de Deus, requer de cada um de nós disposição para aprender as coisas que Deus quer que nós saibamos. Não basta apenas falar assim: eu quero Jesus Cristo na minha vida, eu entrego a minha vida a Jesus. Se você não tiver a disposição agora de aprender, se você não tiver disposição de querer crescer na palavra do Senhor, se você não tiver disposição de esquecer as coisas velhas ficando para trás, e aquilo que se faz novo na sua vida, tudo aquilo que você vai aprender, você precisa ter essa disposição de aprender. Você precisa ter essa disposição de ter o conhecimento. Vamos lá na escola bíblica sobre festa junina, né? Algumas dúvidas, né? Que nós pais, né, ensinamos para os filhos, né? E meu pai nunca deixou eu participar. E mesmo quando eu era criança, eu queria muito, mas meu pai não deixava. E ele me mostrava na palavra. E hoje eu fui mostrar para a Sofia dentro da palavra, da onde que surgiu. Eu tive que entrar lá na Reforma Protestante. Eu tive que entrar lá no Martinho Lutero, onde ele quebra as barreiras ali, onde ele sai fora de um regime, de uma religiosidade, de uma Bíblia fechada, e entra na graça de Deus para mostrar que Jesus é muito maior e melhor, grande, do que tudo que era ensinado dentro daquilo que ele foi aprendendo no decorrer do tempo, antes da Reforma Protestante. Tive que entrar na Reforma para mostrar o rompimento, mostrar a verdade bíblica, que Jesus está acima de todas as coisas. Irmãos, o impacto da graça também faz com que nos elevamos um crescimento muito grande. A graça, meus irmãos, muitas vezes faz com que as pessoas deixem de crescer, porque elas começam a pensar, a assumir o seu próprio julgamento, achando que é adequado buscar a sua própria opinião. Quantos estão atrofiados? Quantos estão aí paralisados? Porque o seu julgamento não te deixa entender que a graça, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, está aqui para te guiar. Pensa da sua forma, age do seu jeito e acaba se decepcionando. Olha o que diz lá em João capítulo 14, versículo 16. João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. É uma promessa de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Quando as pessoas não querem o crescimento espiritual na graça de Deus, elas se atrofiam. Mas Jesus deixa muito claro que o Consolador está ficando. Jesus está falando com os discípulos: eu vou voltar para o Pai, eu vou preparar-vos lugar, eu vou preparar um lugar para vocês ficarem quando eu retornar. Mas isso, vai ter o Espírito Santo aí para guiar vocês.
Ele é consolador, Ele vai estar com vocês até o fim dos tempos. Jesus falou isso com os discípulos: e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele está à mercê, disponível da igreja. Ele está disponível para você consultá-lo, porque Ele está aí para te guiar, para te consolar, para te convencer do juízo, da justiça e do pecado. Amém? Então eu pergunto, qual é o impacto da graça? Qual é o impacto da graça na sua vida? Primeiro, Jesus vai nos ensinar que a graça, o impacto dela na nossa vida é a renúncia. Temos que renunciar. Olha o que diz aí Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vamos ler juntos esse versículo? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é o custo do discipulado. Negar a si mesmo é o custo para servir ao Senhor Jesus. Irmãos, Jesus, Ele dirige essa palavra, esse versículo, não somente para os 12 apóstolos, mas Ele dirige essa palavra para a multidão, que nós sabemos aonde Jesus ia, a multidão ia atrás. Então era uma palavra, meus irmãos, geral. Por quê? Nós entendemos que é uma questão de vida eterna ou morte eterna. Porque não basta, meus irmãos, apenas andar atrás de Jesus. Isso não significa ser seguidor de Jesus. Andar atrás de Jesus, meus irmãos, muitos fazem isso hoje. Vai no movimento, está lá, está acontecendo aquilo ali, vai lá, mas não tem a negação, o compromisso com o Senhor Jesus. Irmãos, quando Jesus Ele fala que se alguém quer vir após mim, negue-se. Antes dele falar a palavra negue-se, Ele fala sobre vir após mim. E essa palavra vir após mim significa unir-se a Ele. Então Ele fala: se alguém quer vir após mim, se alguém quiser unir-se a mim, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz a cada dia e seguir, mas precisa negar. Se você quiser unir-se a Jesus, você precisa abrir mão de alguma coisa que te atrapalha de ter um compromisso real com o Senhor Jesus, porque a multidão seguia, apertava, mas não tinha um compromisso real com o Senhor Jesus. A multidão não estava unida a Jesus, a multidão estava atrás de milagres, estava atrás de algo diferente na sua vida. Mas unir-se a Jesus significa romper as barreiras que atrapalham você de seguir o Senhor Jesus. O impacto da graça em nós é a renúncia. O impacto de ter Jesus na sua vida é você abandonar aquilo que te atrapalha de crescer, que te atrapalha de ter um envolvimento real com o Senhor. Olha o que diz lá em Lucas capítulo 14, no versículo 33. Lucas 14, 33 diz: qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O que é renunciar a tudo? Dependendo do lugar onde você for, eles vão falar que é para você deixar tudo no altar. O meu tudo. Porque é um versículo que é muito fácil falar isso, ó. Qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O que Jesus falou com o jovem rico naquela parábola? Na parábola, ele era riquíssimo, mas ele falou com Jesus: eu quero te seguir, mestre. Bom, mestre, eu quero te seguir. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna, né? Como se diz, o que eu preciso fazer para unir-se, para me unir ao Senhor Jesus?
Aí ele começa a falar: eu já guardo os mandamentos, tudo, eu estou na bênção. Mas Jesus fala com ele: ainda falta uma coisa para você. Vende tudo que você tem, dá aos pobres. Renunciar àquilo que estava prendendo ele, né? Não estou falando que os irmãos têm que vender tudo, dar tudo que os irmãos têm para os pobres, porque a gente é pobre também, né? A gente dá tudo que a gente tem para os pobres, a gente vai ficar mais pobre ainda. Não, é para você abrir mão do que te prende, o que te atrapalha. E naquele jovem era riqueza. O coração, o pensamento dele estava nas riquezas. Onde está o teu pensamento? Onde está o teu coração? Onde você está pensando agora? O que você tem que te atrapalha? É isso, é renunciar, é abrir mão. A graça, o impacto em nossas vidas é a renúncia. A Bíblia nos dá 2 exemplos, ou mais exemplos, de renúncia que impactou realmente a vida dessas 2 pessoas. A primeira pessoa que eu quero mostrar para os irmãos aqui, ela não teve que renunciar riqueza, como o jovem rico, mas ela teve que renunciar vida social, ela teve que renunciar religiosidade, ela teve que renunciar às suas convicções, aquilo que ela acreditava que é certo, em prol de quê? Em prol do amor, do apego, do cuidado e do reconhecimento do verdadeiro Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Olha o que diz o versículo. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha que palavra forte. Vou ler de novo. Não me instes para que te deixe, e me obrigues a não te seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O que significa isso, irmãos? O teu povo é meu povo, o teu Deus é o teu Deus. Isso é renúncia. Irmãos, aqui Ruth está falando com a sua sogra, Noemi. Noemi, meus irmãos, ela teve uma catástrofe familiar, um sofrimento familiar. Ela era casada, tinha 2 filhos, os 2 filhos casou com 2 mulheres, cada um casou com uma mulher, claro, né? Naquele tempo podia casar com mais, mas os 2 só tinham uma mulher cada uma. As 2 eram moabitas. O marido de Noemi morre, 10 anos depois, um dos filhos morre, e depois o outro morre também. As 3 estão viúvas, as 3. Então o que Noemi faz? Ela quer voltar para a sua terra. Ela volta para Israel. E as suas 2 noras, ela recomenda: vai voltar vocês para os seus povos. Vai para a casa de vocês, que eu vou seguir minha vida, eu vou voltar para o meu Deus, vou voltar para a minha terra. E Orfa, que é a outra cunhada, nora de Noemi, era Ruth e Orfa, o nome da outra. Ela voltou para Moabe. Agora Ruth não. Ruth decide seguir a sua sogra. E a sogra fez de tudo. Não, minha filha, não vem atrás de mim não, já estou velha, até que eu case de novo, nem sei se eu vou poder ter mais menino, e vocês não vão esperar esses meninos crescer. Vocês não vão esperar esses meninos crescer, né, Bruno? Não vão esperar esses meninos crescer. Então volte para cada um para sua terra, fica para lá que eu vou voltar para o meu povo aqui. Só que algo muda na vida de Ruth. O testemunho de Noemi, lá no versículo 6 aqui, Ruth capítulo 1, versículo 6, Noemi fala algo tremendo de Deus. Olha o que ela fala. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor
se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Ela fala de Deus, irmãos. Um ato que todos nós devemos fazer no nosso dia a dia: falar de Deus, falar do amor de Deus, falar das bênçãos de Deus na nossa vida, dar um testemunho rápido para o seu amigo, para a sua colega, para a sua vizinha, para o seu parente. Isso pode mudar o pensamento, as intenções do coração, porque isso é a palavra de Deus. Então o que Ruth faz? Eu vou atrás de você, Noemi, eu vou te seguir, eu vou renunciar. Isso, meus irmãos, é amor, isso é apego, isso é cuidado, isso é reconhecimento do verdadeiro Deus. Que quando ela fala assim no versículo 16: não me proíbes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores eu irei, e onde quer que for dormir, eu vou dormir também. O teu povo, o povo de Deus, vai ser o meu povo. O teu Deus, esse Deus que você falou aí no versículo 6, que dá pão, que ajuda o necessitado, esse Deus também será o meu Deus. Amém? Irmãos, olha que tremendo. Essa mulher, essa Ruth, ela está saindo de uma enrascada muito grande. Ela era moabita. Quem conhece a história dos moabitas sabe como surgiu esse povo idólatra. Esse povo, eles ofereciam oferendas a Deus, praticavam sacrifícios humanos a Deus, matavam as pessoas em oferenda a seus próprios deuses lá. Como surgem os moabitas? Através de uma ideia idiota das filhas de Ló. Ló só tinha as duas meninas, duas filhas. Ao pensamento delas: vamos embriagar o nosso pai? Vão encher ele de pinga, né? Naquele caso era vinho, né? Vão encher de vinho, vão deixar ele bebinho, e vamos ter relação com ele. Então a gente vai dar continuidade às nossas descendências, porque meu pai já está ficando velho. É o pensamento delas, olha para você ver. Não muda muita coisa hoje não, nessas meninadas que ficam aí de madrugada, que não sabem aonde que está. Ideias idiotas, irmãos. E acontece, nasce filhos de Ló com as suas filhas. O primeiro filho é Moabe, coloca o nome de Moabe. E daí, meus irmãos, vem uma descendência de castigo. Como é que se diz? Tudo vem saindo errado nesse povo. Tudo que começa errado, termina errado. O povo começa a idolatrar ídolos, imagens de deuses, e faz esses sacrifícios, oferendas de bois, de vacas e sacrifícios humanos. Começou errado com as filhas, nasceu Moabe, surgiu a terra dos moabitas, e lá estava Ruth. Mas ela sai dessa enrascada quando ela declara que o povo de Noemi seria o seu povo, e o Deus de Noemi, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, seria o seu Deus. Ora, irmãos, essa mulher, ela entra, Ruth, na genealogia de Jesus. É a linhagem de Jesus. Se você depois tiver um tempo, leia aí o primeiro capítulo de Mateus, do versículo 1 até o versículo 10, no máximo. Você vai encontrar ali o nome de Ruth, e o meu também vai estar lá, né? O meu nome está nessa genealogia aí. Então você vai encontrar que essa mulher, com essa atitude, Deus a recebeu, e ela entra ali na genealogia de Jesus. Amém? Uma renúncia que trouxe para ela os benefícios celestiais. E o outro exemplo de renúncia está em Gênesis capítulo 12, do versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Agora vamos encontrar um homem que todo mundo conhece como o pai da fé. Quem é esse homem? Abraão, né, irmão Reinaldo? Irmão, conhece Abraão? Eu vou falar? Então vamos ver aqui então. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. Primeira coisa que Deus fala com ele, primeira renúncia: sair da tua terra. Olha o que é isso: renunciar vida social, renunciar
para viver em conformidades com os padrões morais éticos do céu, para viver os padrões éticos do Senhor, abandonar os seus costumes, abandonar os seus moldes deste mundo. A Bíblia fala que nós devemos não nos conformar com este mundo, com este século, mas renovarmos a nossa mente. Irmãos, as pessoas precisam sair dessa terra onde elas estão. E irmãos, na terra espiritual, as pessoas estão vivendo ainda uma terra carnal que precisa ser abandonada para viver os moldes, os padrões morais de Deus. Irmãos, as pessoas precisam reconhecer que Jesus Cristo é o único caminho. Precisa abandonar esse caminho, precisa abandonar essa terra, como Deus fez com Abraão. Não quero que você fique nessa terra. Essa terra é idólatra. Essa terra é pecadora. Eu tenho algo muito maior para você. Quando ele fala lá no versículo 2, ele fala: de ti farei uma grande nação. Deus não poderia fazer de Abrão uma grande nação aonde ele estava, em Harã, Ur dos Caldeus. Não poderia, ele tinha que sair daquele lugar para Deus lhe dar a bênção prometida. A segunda renúncia na vida de Abrão é que ele deveria sair da sua parentela. Primeiro Deus fala: sai da tua terra, né? Abandona o social, abandona esses costumes, esses moldes. Agora você tem que sair dessa parentela. Renúncia familiar, irmãos. Deus seria para ele um verdadeiro pai. Deus seria para ele uma verdadeira família. O que um pai faz com os filhos? Um verdadeiro pai. Ele conversa, ele ensina, ele provê, ele cuida, ele protege, ele dá o que vestir, ele promete, ele cumpre. O que Deus fez com Abrão? Ele prometeu para ele. Olha que lá em Gênesis capítulo 15, no versículo 1, ele fala com Abrão: ó, eu vou ser o seu escudo, eu vou ser a proteção. E ele fala ainda que grande seria a sua recompensa. Coloca aí, Bruno, acho que é Gênesis 15, 1, que ele fala essa palavra. Querido, eu quero dizer para você nessa noite, que Deus não vai tirar você da onde que você está para você passar necessidade. Deus não vai tirar você da onde que você está para passar lutas. Deus não vai tirar você da terra e do lugar onde que você está para não ser a sua defesa e ser o seu escudo. Pelo contrário, da mesma forma que Deus fala com Abrão, Gênesis 15, 1, depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, não tenha medo, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Eu quero dizer para você nessa noite, se Deus está te chamando, se algo está te incomodando espiritual, é Deus te convocando para o exército dele. O escudo, meus irmãos. Eu falei outro dia na mensagem sobre os desenhos, os filmes que eu costumo assistir. O Capitão América tem um escudo que nada atinge aquele escudo, né? Sofia fica brincando comigo, eu finjo que não sei. Painho, isso aí é mentira, é ficção científica. Isso aí é quebra fácil, é só efeitos. Não, eu acredito, esse escudo eu acredito. Mas o escudo que nós temos que acreditar é nesse aqui, ó. É de Deus. Ele fala com Abrão: eu sou o teu escudo, grande será a tua recompensa. Amém? Levante a sua mão por alto, sua mão direita, e fala assim: Senhor, o Senhor é meu escudo, grande é a minha recompensa. Dá glória a Deus, a Jesus. Jesus é o teu escudo, grande é a tua recompensa. Glória a Deus. Irmãos, e por último, ele fala com Abrão, no capítulo 12, no versículo 1. Primeiro ele fala: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Eu quero dizer para os jovens que talvez estejam assistindo essa mensagem, os adolescentes, não é para você completar 18 anos
e sair da casa do teu pai sem beira e sem eira, não. É assim, irmão Rogério. Quando eu tinha 18 anos, eu falei. Quando eu tinha 14 anos, eu falava: eu vou para a danceteria, eu vou para a boate. Mas Deus mudou tudo. Eu não sabia como eu ia fazer, né? Mas eu ia. Meu pai, né? Você sabe, né, irmãos? Minha mãe, então. Mas tem muito jovem aí, adolescente, que fala: eu vou sair de casa, que não pode ser reprimido, que não pode ser chamado a atenção, não pode ficar de castigo. Mas não é isso que Deus faz com Abrão. Sai da casa do teu pai. Por que acontece, meu? Quando nós estamos na casa do pai ou da mãe, nós estamos debaixo dos seus ensinos. Nós estamos debaixo dos seus ditames, né? Nós estamos debaixo das suas orientações. Se o pai e a mãe acreditam que deve se prostrar diante dessa imagem, você está aprendendo com o pai e a mãe que você tem que prostrar nessa imagem. Se o pai fala assim com você, ó, pode pedir para esse Antônio, esse Santo Antônio, que você vai casar. Acredita? O menino vai acreditar. Irmãos, eu lembro que uma vez teve um almoço lá em casa. Eu trouxe os amigos tudo que eu ajudei a casar. Eu casava todo mundo, era padrinho. Eu apresentava as irmãs. A minha mãe falou assim: ó, o que eu vou fazer com esse menino que não casa? Vou essa imagem de cabeça para baixo? Não é possível. Então a gente vai crescendo, as pessoas vão crescendo com os ensinamentos que os pais fazem, mostram, até mesmo a forma de você fazer a limpeza da casa, comida, tudo você aprende dentro daquela casa, aquele lá. Você aprende a gostar de bichos. Sofia ama gato, né? Na casa da avó dela tem uns 15, né? 10 gatos. É pouco, né? Ela ama gatinho. Então vai crescendo. Então Deus fala com Abrão: sai da direção aí do seu pai, sai dessa religião. Porque o pai de Abrão, irmãos, Terá, o nome do pai dele era Terá. Lá em Josué capítulo 24, olha o que esse homem acreditava. Josué capítulo 24, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Ele era idólatra. Ele não acreditava no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pelo contrário, eles serviam a outros deuses. Irmãos, como? Eu pergunto, como Deus iria agir na vida de Abraão, ainda Abrão, naquele lugar, naquela terra, naquela parentela, no meio daqueles amigos todos, colegas, influenciadores. Irmãos, as pessoas te influenciam facilmente. Tirou ele da terra dele, tirou ele dos parentes, tirou ele da casa do seu pai. O pai tinha esses costumes. Irmãos, muitas pessoas estão presas aos costumes, e Deus está querendo te tirar deste costume e te levar para um patamar alto. Deus tem algo para você maior, é a vida eterna. Deus, ele não precisa de intermediários, não. Ele está mostrando para você que é somente Jesus, o mediador entre os homens e o próprio Deus. 2 Timóteo 2 fala exatamente só isso. Existe apenas um mediador entre os homens, entre Deus e os homens, é Cristo Jesus. É isso que o Senhor faz com Abrão. Sai do meio desse povo. Para de falar com esse povo agora, Abrão. Vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Irmãos, quando ele fala isso, um lugar que ainda vou te mostrar, pode ter certeza que é muito melhor daquilo que ele estava vivendo. É muito melhor que daquela terra, dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus primos, dos seus tios, que estavam ali influenciados com aquela cultura local, dos ensinamentos do seu pai. Irmãos, a palavra de Deus diz, ainda em Josué aqui no versículo 24, no versículo 3,
Olha por que Deus tira ele de lá. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Irmãos, acham que se Abraão tivesse lá, ainda na casa do teu pai, naquela parentela, naquela terra, ele seria abençoado? Não. Ele foi abençoado porque foi tirado da zona de conforto onde ele estava. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8, fala claramente que foi pela fé. Ele obedeceu e saiu sem saber para onde ia. E para finalizar, irmãos, eu quero deixar para os irmãos aqui nessa noite. Todo ser humano toma as suas decisões. Todo mundo, nós tomamos decisões dia após dia. Uma hora nós acertamos. Uma hora nós erramos. Isso é o que? Ser humano. Na casa do pai de Abraão, quando ele ainda se chamava Abrão ali, ele tinha seu pai como referência. Abrão tinha suas convicções, tudo o que o pai ensinava. Na minha casa, por exemplo, eu tenho meu pai como referência de uma pessoa que trabalhou muito, esforçada, não cansava, uma pessoa que servia ao Senhor, que dava os seus exemplos para mim. Então eu pude beber dessa água, dessa fonte. Aqui Abrão bebeu da fonte de Terá por um tempo, mas Deus tirou ele daquela terra, daquele pai, daquela família, para algo maior. Irmãos, quando nós lemos aqui em Gênesis 12, 1, nós vemos esse chamado do Senhor na vida de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa que Deus fala com Abraão, e fala conosco da seguinte maneira: eu sei aonde tu podes chegar pelas tuas forças. Eu sei aonde você pode ir. Agora, eu sei onde tu podes chegar com a minha presença. Amém? Sem Deus, querido, sem Jesus na sua vida, você pode chegar até um certo lugar. Uma vez eu tinha passado por uma grande luta. Uma amiga, inclusive foi até a Aline aqui que falou comigo, isso há mais de 20 anos atrás, ela falou comigo assim: você está vendo ali na esquina? Até onde você consegue ver? Eu fiquei assim olhando, até lá naquela placa amarela. Eu fiquei assim mostrando assim: pois é, nossa, Esdron, ali ó, eu também consigo chegar até naquela placa amarela. Acho que nessa época eu nem usava óculos ainda. Aí ela falou assim: pois é, Deus vê além daquela placa amarela. Nós conseguimos, ela falou comigo, de chegar só até ali na esquina. Deus enxerga muito mais além. E é isso, meus irmãos, que eu quero dizer para você nessa noite. Nós, sem Jesus na vida, no seu coração, sem a graça, sem a renúncia, nós podemos enxergar até ali na esquina. Mas Deus, Ele vê além. Assim como Ele fala com Abraão: com as tuas forças, eu sei aonde você pode chegar, mas com a minha presença, você pode ir além. Amém? Eu quero dizer para você nessa noite: com a presença de Deus, você pode ir além. Levante a sua mão direita mais uma vez e diga assim comigo: com as minhas forças, eu vou chegar até um certo ponto, mas com Deus, eu vou ir além. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Jesus. Você pode ir além. Aonde colocar a planta do céu, com Jesus na sua vida, você pode ir. E ainda, meus irmãos, aqui no versículo 2 de Gênesis 12, 2, o Senhor fala: de ti farei uma grande nação, te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Eu quero dizer para você nessa noite: com o Senhor Jesus na sua vida, você será uma bênção. Você colocar a planta dos pés, você será uma bênção.
Mas sem Jesus você não vai longe. Você fica parado, estático. Então você precisa renunciar. Sem Jesus você para, mas com o Senhor Jesus você pode ir além e ser uma bênção. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar no lugar. Vamos estar orando por você. Eu quero convidar toda a igreja aqui à frente. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, né, Duda? A Duda vai ficar quietinha hoje, né? Tá fazendo muita bagunça, mas hoje ela vai ficar quieta, senão eu vou te entregar para sua mãe e para o seu pai. Vou chegar lá hoje, viu? Quietinho na oração, hein? O mundo tá vendo você ali, ó, tá sendo filmado, viu? Fecha o olho, olha aqui para frente aqui, ó. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero colocar, ó Deus, essa igreja, ó Deus. Assim como o Senhor, Deus. Assim como o Senhor falou com Abraão, com Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei, Bruno. De ti farei uma grande nação. E assim também será com este povo que está reunido aqui nessa noite. Assim será com os irmãos amigos que estão assistindo o culto nessa noite. São benditas todas as famílias da... Venha sobre a tua igreja, meu Pai, nessa noite, Deus. Venha sobre a nossa, meu Pai. Você pode chegar, mas amigo, você pode pode ser abençoado com tudo ao tocar, abençoado ser semana de graça, nos dê semana de paz, ó Deus. Abençoe a tua igreja, ó Deus. Irmãos que estão assistindo o culto nessa noite, Pai, Deus que está enfermo, Pai, pegou essa gripe, abençoe aqui nossa irmã, Pai, a irmã Márcia, que está se recuperando na dor na perna, ó Deus. Pai, coloca a vida da minha mãe, ó Deus, está sentindo fortes dores, ó Deus, na perna, ó Pai. Ó Deus, cura, Senhor, venha trazer o alívio, ó Pai, para o teu povo, ó Deus. Pai, colocar, Senhor, a vida da Tereza, ó Pai, do Gonçalo, dos filhos, ó Deus. Pai, colocar, Senhor, a vida da Sidneia aqui nas tuas mãos, ó Deus. Coloca a vida da Isadora, ó Pai. Brinda, Senhor, essas crianças, Isadora, Júlia, Bia, Sofia, Duda, ó Deus, os filhos da Tereza, ó Pai, as meninas do Leandro. Brinda as crianças, ó Pai, na escola, ó Deus. Não chegue até os seus ouvidos, ó Pai. Livra o assassino, ó Pai, das ações, ó Deus. Livra essas crianças da prostituição, do homossexualismo, ó Pai, das mentiras, ó Deus. Ó, essas meninas, ó Pai, dessa macumbaria que tem feito por aí, ó Deus. Pai, blinda, Senhor, toca nesses corações, ó Pai, que fazem maldades, ó Deus. Deus, através do Espírito Santo da promessa, ó Pai. Deus, obrigado, ó Deus. Toda a mãe que está aqui, cada tio, cada avô, toma o meu ministério, toma a minha família nas tuas mãos, ó Deus. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés, nós seremos abençoados, Deus. Assim como o Ruth falou com Noemi, ó Deus. O teu é o meu, o teu é o meu. Que nós possamos continuar nessa sintonia, neste verdadeiro Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus para morrer nessa cruz, ó Pai. Deus, obrigado. Essa oração que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda, irmãos, vamos só orar por esses pedidos. Orar por Cristiane Rodrigues, família, o seu pai, irmã Inês, irmã Alves Santos, e sua mãe e família, que estão pelo Facebook. Famílias, essas pessoas que nós lemos aqui, ó Pai. O pai Dito, Pai, irmã Cristiane, sua família, ó Pai. Abençoa nessa casa, que foi citados aqui, ó Deus. Pai, ó Deus, o Pai, não deixe, Senhor, a paz, a alegria, a saúde, Deus, a presença possa permanecer em cada coração, que nós possamos, esses irmãos, buscarem a ó Deus. Pai,
Obrigado. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Mãos bem alto, Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo, a ação do Espírito Santo esteja em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão. Na graça. Vai na graça, vai em paz. Em nome de Jesus. Vai lá amanhã? Amanhã eu vou lá, vai ter lá. Os de sempre. Quinta-feira, culto de oração. De manhã, EBD. À noite, culto para a família. E vai em paz. Em nome de Jesus. Transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar.